Capítulo 438 Concurso, Parte 1. Vários dias depois. Logo chegou a hora de selecionar o mestre interino da seita. Os anciões e os diáconos que estavam alocados nos vários cantos da seita Penas Divinas tinham se apressado para casa. A seita Penas Divinas se tornará particularmente alegre. Aqueles com habilidade de lutar pela posição do mestre interino da seita, todos se tornaram mais ativos. Um mestre interino da seita teria autoridade sólida. Enquanto eles não cometessem grandes erros, estarão sentados naquele assento, eles tinham uma probabilidade de 90% de se tornar o próximo mestre da seita. Lu Piao, Gu Bei, Li Xingyun e o resto estavam todos reunidos, parecendo preocupados. Ni Li ainda não tinha recuperado a consciência e Long Yue não tinha dado um único passo longe de sua vigília ao seu lado. Ela também não iria participar do concurso. Quem mais poderia lutar pela posição de mestre interino da seita? Os restantes definitivamente não eram um palito para Long Qiamin. O que devemos fazer agora? Ni Li ainda não recuperou a consciência. Vamos assistir ao Long Qiamin ascender à posição de mestre interino da seita. Lu Piao angustiado. Se as coisas acontecerem assim, então não teriam sido todos os preparativos de Ni Li em vão. Então o que podemos fazer? Gu Bei sorriu amargamente. As sobrancelhas de Li Xingyun estavam bem unidas. Ele também estava pensando sobre como eles devem lidar com a situação atual. Gu Bei pensou um pouco, então disse, mesmo se não pudermos competir pela posição do mestre interino da seita, ainda não podemos permitir que Long Qiamin consiga. Por que não apoiamos Sito Beian em vez disso? Deixar Sito Beian tomar o assento é ainda melhor do que deixar Long Qiamin tê-lo. Tudo bem, vamos fazer isso. Li Xingyun assentiu depois de pensar nisso. Centro da seita Penas Divinas. Vários peritos da seita levantaram-se no ar. O céu acima da seita Penas Divinas estava cheio de centenas de cabeças. Afinal, a seita Penas Divinas era uma das principais seitas supremas. Portanto, eles ainda tinham uma força bastante surpreendente. Além do setor interno, havia também mais de 360 setores externos que enviavam membros para participar da cerimônia sagrada. No pico do céu, 5 figuras maciças aparecerão. Os 5 do reino marcial ancestral da seita Penas Divinas. 3 homens e 2 mulheres com 7 luzes coloridas circulando seus corpos. Você não podia ver claramente seus rostos, mas você poderia dizer que eles eram seres dignos. Estes eram os 5 hierarcas da seita Penas Divina. Seu líder era o atual mestre da seita, Hierarca Wuchen. Os outros eram Hierarca Linglong, Tianyun, Xieshen e Yansen. Estes 5 hierarcas mantinham um majestoso status como os pilares da seita Penais Divina. Mesmo que existissem muitos grandes anciãos dentro da seita, aqueles especialistas normalmente não saíam do isolamento. Portanto, a maioria das decisões eram normalmente deixadas aos 5 hierarcas. A voz da hierarca Wuchen ressoou em toda a pena divina. Creio que todo mundo sabe por que reunimos os discípulos da seita aqui hoje. Nos últimos dias, o meu cultivo atingiu o 7º estágio do reino marcial ancestral. Eu sou obrigado a ir para a reclusão a fim de um cultivo mais elevado. Os assuntos da seita serão deixados para o mestre interino da seita. Hoje, nós escolheremos este mestre da seita. Mestre da seita, por favor, revele.
As vozes na seita Pena Divina soaram juntas. O mestre interino da seita deve ser escolhido dentre os membros da seita. Quem vocês acham que é apropriado? O olhar ardente do hierarca Vuchen varreu a multidão. Hierarca Linglong e hierarca Tianyun pareciam estar conversando sobre algo. Tianyun, por que não chegou Nili, de quem você falou? Eu não tenho certeza, também. Temo que você saiba mais do que eu, certo? Por que isso? Hierarca Linglong era bastante curiosa. A hierarca Linglong não sabe. Essa menina Long Yuin tem um forte carinho por Nili. Dizem que a mãe de Long Yuin ainda quer casar eles. Se esse casamento for bem sucedido, esse garoto se tornaria neto da hierarca Linglong. Hierarca Tianyun sorriu levemente. Então havia algo assim acontecendo. Parece que vou ter que prestar atenção a este Nili. A voz da hierarca Linglong estava cheia de uma espécie de charme e fascínio. Se Nili soubesse, ficaria muito curioso. A voz da hierarca Linglong era simplesmente muito parecida com a da mãe de Long Yuin. Os 4 hierarcas conversarão. Somente o hierarca Vuchen ficou de lado, fazendo arranjos para vários assuntos. A seleção para o mestre interino da seita começa. Os anciãos indicam suas nomeações. Aqueles que forem nomeados por pelo menos 10 anciãos se qualificam para competir pela posição do mestre interino da seita, declarou o hierarca Vuchen. Havia um pouco mais de 200 anciãos na totalidade da seita Penas Divinas. Portanto, ganhar essas qualificações era realmente bastante simples. Mas o que surpreendeu a todos foi o fato de que os únicos que realmente ganharam as qualificações eram Long Xiaomin e Sito Beian. 61 anciãos tinham nomeado Long Xiaomin, enquanto outros 53 nomeados Sito Beian. Na verdade, esses dois eram os únicos que estavam verdadeiramente qualificados para competir pela posição do mestre interino da seita. A maioria dos outros competidores tinha recuado desajeitadamente. Independentemente de ter prestígio, força pessoal ou forças, ninguém mais poderia competir contra esses dois. Então, temos 2 candidatos para o mestre interino da seita. Vamos esperar para ver se pode haver mais. Caso contrário, procederemos de acordo com os rituais passados. Long Xiaomin e Sito Beian devem lutar com suas forças. Declarou solenemente o hierarca Vuchen. O hierarca Tianyun passou os olhos pela multidão, mas não conseguiu encontrar Nili. Ele era bastante curioso. Recentemente, hierarca Tianyun estava espalhando a base para Nili, e ele já tinha recebido bastante apoio. Os outros hierarcas ainda estavam considerando. Mas agora que era hora de selecionar o mestre interino da seita, Nili não estava aqui. O hierarca Tianyun não tinha ideia do que Nili estava fazendo. No entanto, ele não estava preocupado. Desde Long Xiaomin e Sito Beian estavam lutando pela posição do mestre interino da seita, eles teriam que lutar. E isso exigiria pelo menos alguns anos antes que uma conclusão pudesse ser extraída. Muito bem. Agora, é hora de examinar suas forças e qualidades de liderança. Vocês dois podem começar. O hierarca Vuchen sorriu e acenou com a mão. Os vários especialistas da seita Penas Divinas recuaram para fazer espaço no centro. Long Xiaomin e Sito Beian trouxeram seus homens e se alinharam em 2 lados. Cada lado tinha pelo menos dezenas de milhares de especialistas. Para se tornar o mestre interino da seita Penas Divinas,
você não só precisava de força pessoal, mas também tinha que liderar as melhores forças. A única maneira de ganhar o assento do mestre interino da seita era estabelecer suas próprias forças e ser capaz de liderar dezenas de milhares de soldados. É por isso que ninguém mais se preocupou em lutar contra Long Xiaoming ou Sito Beian. A única pessoa que sucederia à posição do mestre interino da seita era aquela que ganharia aquela luta e o apoio de pelo menos 3 dos 5 hierarcas. Não havia muitos nas gerações mais novas da seita apenas divinas que pudessem levar dezenas de milhares de soldados. Long Xiaoming era um descendente direto de uma das 3 famílias principais, a família Selo do Dragão. Ele estava plenamente qualificado para o cargo. Enquanto isso, Sito Beian era filho do atual mestre da seita. Qualquer um que ousasse ir de encontro a esses dois era superestimado simplesmente. Todo mundo tinha previsto esta batalha final entre Long Xiaoming e Sito Beian, muito antes desta cerimônia sagrada começar. Long Xiaoming estava erguido no alto do céu, suas roupas tremulando ao vento. Sua grande aparência e esbelta figura eram verdadeiramente notáveis. Mas, naturalmente, Sito Beian não era inferior no mínimo. Ele também estava orgulhoso com suas vestes verdes. A intenção de lutar subiu ao céu. Uma grande batalha logo se desdobrará.